Olá, olá, boa tarde, gente linda. Nesse momento eu estou aqui. Estamos mudando os horários, refazendo as nossas agendas para vir trazer aí, alavancando a nossa carreira na área da psicanálise e também falando da palavra de Deus. Eu sou Ana Redana, psicanalista, e também trabalhamos com o projeto missionário Vasos nas Mãos do Oleiro. E eu estou aqui nessa tarde, hoje não teve café com Jesus, tivemos um probleminha, né? Aí um probleminha básico de energia, mas que já foi resolvido. E nós estamos aqui porque acreditamos que você precisa saber aquilo que é melhor para a sua vida, saber sobre terapia, saber sobre a psicanálise, saber sobre a palavra de Deus, muitas coisas novas e bonitas acontecendo ao nosso redor. Nessa manhã, né, foi um dia de grandes batalhas, a qual o Senhor já nos tem dado vitória, e eu creio com certeza, quem é que não está com batalhas, né? Muita gente em batalha, mas a batalha o Senhor peleja por nós. Então nessa tarde nós vamos falar um pouquinho. O pessoal tem procurado a gente sobre a questão da terapia, sobre a questão de conversar o que está acontecendo, problema emocional, né? Problema físico também, né? Problema de ordem espiritual. Então, acarreta tudo que vira, como diz, uma salada de fruta, né? E nós estamos aqui para tirar suas dúvidas e falar também que vale a pena estar buscando conhecimento, buscando entendimento, quando não buscando médico, né? Aquilo que necessita, buscando terapeuta, buscando ajuda espiritual, né? Que eu sempre coloco aqui para o meu pessoal, né? Aqueles que vêm assistir, que acompanham a gente no YouTube, nas lives, que nem tudo é espiritual. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que estar bem com uma paz interior, a gente tem que estar, seja bem-vinda Maria dos Navegantes, Sárvia, seja bem-vinda. Eu ainda vou fazer aqui uns convites, né? Eu não tenho costume de vir esse horário, mas eu estava saindo ali do meu trabalho e eu falei, não, eu vou chegar e nós vamos entrar e vamos estar conversando com essas pessoas lindas que nos acompanham aí. E quando não, também trazer para você novidades, né? Novidades da parte de Deus, novidades a respeito dos cursos também da Espaço Reviver, dos cursos profissionalizantes, né? Nós estamos aí desencadeando novos projetos, né? Projetos esses que não vão ficar só no papel. Ai, em nome de Jesus, eu tenho certeza. Porque tudo precisa, né, de colocar no papel e depois vir resolver, conversar, fazer as coisas tudo certinha, né, para não acontecer de ter problema mais tarde. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. E eu convido você nessa tarde para já de manhã. Eu entro 15 para 7 da manhã, vai ser Café com Jesus, Pastor Ana Redana, projeto Vaso na Mão do Oleiro, e a gente vai estar aí, né, mesclando, como eu sempre digo, a psicanálise com a espiritualidade, né? Porque não deixa de falar, né, a respeito da espiritualidade, não deixa de falar a respeito da terapia, a respeito dos transtornos que vêm, né, acontecendo com as pessoas. Tem muitas pessoas que estão doentes, doentes emocionais, pessoas doentes espirituais, pessoas que não sabem nem o que tem, né? Eu não sei nem o que eu tenho. Começa uma angústia, um desespero. Será o que é? Será que é espiritual? Será que não é? Então nós sempre temos que pedir a Deus
e também conhecer de todas as coisas para que o Senhor, em primeiro lugar, venha nos ensinar e também ler, ter conhecimento, estudar sobre os assuntos, porque não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. É todo dia uma batalha, todo dia estudando, todo dia lendo, todo dia, como diz o pessoal hoje, desconstruindo para reconstruir. E dizer que é fácil, não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Talvez você esteja aí dizendo, ai, a minha vida tá difícil, não sei o que eu faço, ai, não sei se eu largo do marido, se eu deixo os filhos de lado, tudo o que acontece, né? Deixa eu dar um opa aqui no meu telefone. Isso. Então você tem que se conhecer, em primeiro lugar. Você tem que se conhecer, você tem que saber aonde que você está pisando, né? Os seus pés onde eles estão. Você tem que entender que há certas coisas que não é no seu tempo, e você tem que entender também que você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, eu não fizer a minha, o que vai acontecer? Não é verdade? Então vamos lá, a gente está convidando um pessoal aqui, né? Por isso que a gente está aí. E aí, você já almoçou? Já almoçou? Já comeu aquele sorvete, né? Aquele bolo gostoso depois do almoço, né? Dá aquele soninho. Mas vamos para a próxima etapa. Não podemos parar. A gente às vezes fala, ai, que desânimo, né? Vou parar, vou deixar, mas não. Vamos para frente, vamos para cima, porque eu creio que grandes coisas Deus tem na sua vida e grandes coisas Deus tem a se revelar para o povo dele, certo? Mas do que você está falando hoje? Então nós vamos começar um pouquinho falando sobre a terapia. Por quê? Pessoal, procura, liga, quer fazer a terapia, marca, tem medo. Ou então, faz a primeira consulta, conversa, conhece o terapeuta, depois tô com medo. Ai, tô com medo. Ai, e se acontecer isso? Não é assim, gente. Né? As coisas não são dessa maneira. A pessoa tem que entender que tudo é um processo a ser passado, mas você tem que aceitar. Se você quer entrar, se você acha, né, que você precisa, como que eu vou saber? Logo a gente já vai falar sobre esse assunto. Então a gente precisa também fazer a nossa parte. Como que tá você? Você tá fazendo a sua parte? De repente aí o problema não é tão problema assim, às vezes, né? A gente faz uma tempestade no copo d'água, mas não há nada que não venha a ser resolvido, certo? Não há nada que não venha a ser desenrolado aí na sua vida. Primeira coisa, né? Você precisa ter fé em Deus, isso acima de tudo, ok? Você precisa ter fé no Senhor. Você precisa acreditar no Senhor. Segunda coisa, você precisa acreditar em você. Você tem uma força na sua vida, a qual somente você vai descobrir. Ela está dentro de você. Você tem que descobrir dentro de você essa força para você continuar caminhando. A terceira coisa é fazer uso de coisas que já estão nas suas mãos. Né? Tem pessoas que falam, eu não tenho nada, não estudei, a igreja é longe, coloca um monte de obstáculo. Mas vamos deixar esse obstáculo de lado e vamos para cima, para poder realmente conversar e colocar tudo nos seus devidos eixos. Sabe por quê? Porque eu te convido nessa tarde a tirar toda essa coisa ruim,
que tem nos seus ombros essa mentalidade negativa de que não vai dar certo. Ah, mas a senhora também tem dia que não acorda assim? Ah, eu tenho dia que eu acordo que tá terrível, gente. Mas daí depois eu começo a pensar na palavra, eu começo a ler meus livros e eu começo a falar, não, tem que mudar essa visão de ótica. A gente não pode ficar falando todo tempo, vai dar errado, já deu errado. Ah, às vezes uma amiga, um colega vem falar, olha, vai dar tudo certo para você, fique em paz. Aí você já vem com aquele pensamento, não, vai dar tudo errado. Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que fazer por onde acontecer na nossa vida, certo? Você mesmo tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Não é verdade? Então, quem me conhece sabe, tem dia que eu tô para baixo, tem dia que eu tô para cima, mas eu não venho aqui para live para colocar você para baixo, viu? Eu venho aqui para live para dizer para você que tudo dá certo e que você faz parte de um povo que se convida a fazer dar certo na sua vida. E você que quer fazer aquela faculdade, você que quer fazer aquele curso, você que diz que, poxa, tá tão caro as coisas, tá difícil. Não, gente, tem tantas coisas para fazer, né? Eu mesmo tenho um monte de coisa aqui para oferecer para vocês. Então, nessa tarde, a gente vai estar aí. Eu tô continuando convidando. É muita gente, são quase 5.000 pessoas, né? Então o pessoal não tá acostumado. Eu vim esse horário e eu falei, gente, me aguarde aí, porque eu venho para fazer algo aí, agendamentos diferentes, né? A gente tem que ir montando aí o cronograma e vindo para cima do pessoal, para o pessoal se animar, né? Você mulher, você homem, você homem solteiro, mulher solteira, ai, não dá certo com ninguém, não conheço ninguém, relacionamento tá difícil. Quem sabe não é você que precisa modificar alguma coisa em você para conhecer alguém, né? Quem sabe é você que precisa, de repente, tirar aí essa timidez e deixar para conhecer alguém e as coisas vão dar certo. Então, tudo vai dar certo, certo? É isso aí. Então, vamos lá. Hoje a gente trouxe um jazz aqui, né, instrumental, para a gente estar trabalhando, se concentrando, né, estudando nessa tarde. E nós vamos falar um pouquinho de um assunto aqui, a qual esses dias o pessoal mandaram aí para mim no meu WhatsApp e eu quero conversar com você sobre isso. Amém? Como é que tá o som aí? Hoje eu tô sem o aparelho, né, de som. Como é que tá? Tá tudo bem? Manda aí para mim nos comentários, certo? E aí a gente vai indo adiante. Eu acho que até aqui dá, depois o pessoal pega aí, né, mais para frente, porque as nossas lives, elas sempre ficam na nossa página, né, Ana Redana Psicanalista. Eu tento, né, separar, porque nós temos ali o Facebook Projeto Base da Mandoleiro, mas sempre fica complicado, né? Então a gente tá aqui com você, tudo bem? Ok, chamamos bastante pessoas aí, né? Quem vê vai trazer então você que tá precisando aí de uma palavra. Primeiro nós vamos falar para você. Eu sou psicanalista, estou fazendo pós-graduação em psicanálise na faculdade EAD e estou estudando no profundo a parte da psicanálise com a espiritualidade, já que tem muitos anos, né, que a gente está aí na área do pastoreado, na área da missão, trabalhando com pessoas. Então, agora eu trabalho também com saúde mental e, inclusive, hoje eu falei que eu ia gravar
a respeito da minha vida, né? O que eu passei. E eu ia falar por que eu comecei a fazer terapia, né? Então a gente vai pegar aqui, eu abaixei um pouquinho, né? Tá muito alto. A gente vai pegar aqui uns assuntos e vamos para frente, tá? Porque eu não tenho nada assim, vamos escrever e pronto, já vou passar o que está copiado. A primeira coisa que nós precisamos perceber é o nosso comportamento na vida diária. Primeiro, nosso comportamento como pessoa em si, nosso comportamento como pessoa individual. Porque se eu não trabalho a parte comportamental, a parte individual, não há que se falar a respeito de pessoas envolvidas conosco. Por exemplo, família, amigos, pessoas do trabalho, certo? Então, eu sempre falo separando as gavetas, né? Nós temos que separar as gavetas, uma coisa de cada. Então, a gente sempre tem que estar começando, tudo começa por nós, né? Tudo começa comigo, tudo começa com você. Seja na área espiritual, seja na área da saúde mental, emocional, porque se não começa comigo, então tem alguma coisa errada, porque são nas maiores dificuldades, nas maiores feridas que há cura, que há libertação e que há também uma transformação. Mas acontece que nós somos pessoas que temos pressa em ver acontecer. Eu tenho pressa, eu quero que aconteça logo. Eu tô com um problema no meu relacionamento e, olha, doutora, será que se eu fizer 40 dias de terapia vai ser resolvido? Não, as coisas não são dessa maneira. Até porque o organismo de cada pessoa, seja na área mental, seja na área espiritual, seja na área até do organismo, né? Não tem o metabolismo da pessoa, né? Tem pessoa que emagrece mais rápido, aquela que engorda mais rápido. Assim é a nossa mente também. Então nós não podemos exigir de nós mais do que aquilo que é necessariamente nós estamos vendo. Até porque eu falando para você como terapeuta, eu falando para você como mulher de Deus, caminhando nessa área que não é uma área de contramão da psicanálise, da espiritualidade, da parte da saúde mental, das emoções, dos comportamentos, não é uma coisa que é da noite para o dia. E você não pode desistir. Você não pode desistir de você. Se você desistir de você, todo mundo ao seu redor vai desistir de você também. Quem sabe você tá aí para baixo, desanimada, desanimado, não deu certo aquele emprego que você queria, não deu certo aquele namoro que você queria, aquele casamento, ou até aquela viagem que você tem vontade de fazer, né? Mas não dá para não falar, né, gente? A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. E também o nosso esforço. Se nós queremos que aconteça alguma coisa, nós também temos que lembrar da renúncia. Há algumas renúncias que nós temos que fazer para que outras coisas aconteçam. Mas eu não vou falar agora somente dessas coisas. Vamos lá para a parte que eu falei, que eu vim agora à tarde para dizer como que funciona a terapia. Todo mundo está perguntando, minha cunhada está dizendo aqui se eu ainda estou no trabalho, eu não estou. Como que funciona a terapia? O que é a terapia, em primeiro lugar? Por que as pessoas vão fazer terapia? Por que elas são encaminhadas para a terapia, né? Deixa eu só passar aqui uma mensagem aqui para minha cunha. Por que a gente é encaminhado? Por que a gente chega no médico mal?
gente já chega, né? Pode ser no clínico geral, pode ser em qual médico for, né? E de repente se destaca que ele fala, olha, você precisa de um psicoterapeuta. E as pessoas são arredias. Então, como que funciona a terapia? Gente, em primeiro lugar, a terapia, ela tem várias fases da vida da área da terapia. Ela tem várias fases. E cada pessoa, individualmente falando, dentro da terapia, ela vai se comportar ou o seu terapeuta vai ter uma estrutura para trabalhar com você. Então, a gente pode até trocar umas figurinhas com pessoas, mas nunca, por exemplo, eu fazer terapia, eu tenho o meu terapeuta, nunca vai ser a mesma coisa. Eu posso conversar com uma colega, posso passar o que está acontecendo, tal, como que é, mas nunca será a mesma coisa, porque cada pessoa, ela é individual uma da outra. Então, a primeira coisa, a gente vai falar sobre o tratamento de problemas psicológicos. Quando a gente fala de terapia, a gente fala de psicanálise. Já perguntaram para mim, psicoterapia é igual terapia? É, terapia, psicoterapia, são tratamentos na área da psicanálise, né? Então, a gente vai usar técnicas verbais, quando não verbais, e a gente vai ajudar o paciente a refletir sobre as questões que ele está vivendo. Tá entendendo que não é igual uma pessoa a outra? Que cada ser humano ele é um cérebro, é um neurônio, é uma situação de vida. E naquele momento que o paciente começa a refletir, começa a conversar sobre as questões, começa então a encontrar formas diferentes, o que vai acontecer com o terapeuta que está te atendendo? Ele vai começar a conhecer você de dentro para fora. Ele vai começar a perceber para entender onde ele vai trabalhar. Como que ele vai trabalhar com essa pessoa, com essa mulher, com este homem, com esse paciente. Geralmente o foco da terapia é mudar pensamentos, emoções, ou então adquirir ali formas de comportamentos que não são eficientes. Mas a terapia em si, apesar de haver muito preconceito ainda, é hilário, né? Porque as pessoas acreditam que o terapeuta, o psiquiatra, psicólogo, psicanalista é só para loucos. E na verdade não tem nada a ver com isso. A população procura ajuda, por quê? Porque tem desvio de questões no seu dia a dia, no cotidiano. Então não tem como não falar a respeito do quê? Primeiro lugar, crises pessoais. Às vezes a ansiedade que você está tendo não é algo espiritual. Às vezes é uma crise que você está vivendo ali naquele momento. Outra situação que eu separei aqui, problema afetivo. Gente, o problema afetivo, ele tem atingido muito, não somente as mulheres, os homens também. E quando eu falo de problema afetivo, eu não estou falando de namorado, namorada, marido, esposa. Não é só isso que inclui o problema afetivo, né? Às vezes, de repente está tudo bem, está tudo legal na família e pá, acontece um problema que uma das pessoas, nossa, parece que fulano vai surtar, que é assim que eles dizem, né? Fulano vai surtar, fulano tá desesperada. Então o que acontece? Quando entra e o médico vai e te aconselha ir à terapia, é porque você precisa de um processo gradativo. É porque você precisa, não é um passe de mágica. Tem pessoa que pensa assim, vem uma semana, olha, tchau doutora, já tô boa, já tô bem. Não é.
Não é, porque depois começa a voltar tudo de novo. E quando não, precisa até muitas vezes a gente encaminhar a pessoa ao psiquiatra, sim, que é ele que vai enviar ali o médico, o remédio que precisa para a pessoa que já está bem pior se ela não tivesse parado a terapia, certo? Estou falando muito rápido? Bom, então eu vim nessa tarde para falar para você, não tenta resolver teus problemas sozinho. Tem certos problemas na vida da gente que a gente precisa contar com a família, contar quando não com aquele amigo, quando não com aquele profissional. Tem pessoas que elas se trancam, elas não conseguem falar, ou elas choram, elas guardam por anos feridas, mágoas, tristezas, rancores, né? E isso é uma coisa que tem a ver com alterações que vai dar não só na tua vida espiritual, gente, mas na tua vida emocional, certo? Também tem muitas pessoas que acreditam, eu vou ter que falar isso aqui, que é desperdício de dinheiro. Gente, você não tem ideia. O terapeuta, ele entra, o terapeuta que tem amor à profissão, e eu quero dizer assim, amigos que eu tenho, que eu conheço, tem amor à profissão. Ele entra com tudo. Ele entra com tudo para te ajudar. Ele entra para ver a raiz do problema. Quando a gente sai daquele horário, quando a gente solta, que normalmente é 50 minutos a terapia, a gente dá um chorinho ali, 1h e 10, a gente sai até querendo um copo d'água, querendo, entendeu? Alguma coisa. Por quê? Porque a gente se entrega para ajudar você, para você enxergar, para você achar a raiz do problema. Mas quem que vai achar a raiz do problema? Não é você que é a terapeuta? Não. Somos nós que vamos achar a raiz do problema da sua vida. Também tem pessoas que acreditam que fora de ser desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo. Eu não vou lá, tudo vai se resolver, daqui a pouco vai dar certo, eu vou fazer desse jeito mesmo. Quer dizer, ele não valoriza o que vem até ele ou até ela e depois, futuramente, acaba que ocasiona vários tipos de problemas que altera a situação de sintomas, a situação no cérebro, pessoas que perdem a memória, pessoas que ficam com transtorno de ansiedade, pessoas que passam a adquirir problemas de transtorno bipolar, a personalidade da pessoa, ela começa a ser alterada, automaticamente a pessoa, ela não fica mais sendo aquela pessoa, nossa, você viu aquela pessoa calma? Pois é, ela era tão calma, de repente ela ficou super agitada, qualquer coisa ela joga a caneta no chão, ou ela joga, quando não, o meu marido. Gente, tudo isso aí é um probleminha que precisa procurar a terapeuta, precisa procurar ajuda social, ajuda psicológica, né? Ajuda espiritual também, como eu falei para vocês aqui. Agora, o que acontece? Nós temos vários assuntos relacionados à medicina e sempre nós estamos estudando, lendo, buscando e disposto não somente a ajudar as pessoas, mas também a nos ajudar. Porque é muito importante. Eu, por exemplo, que sou uma serva de Deus, que busco a palavra de Deus, que converso com pessoas que pregam a palavra de Deus, que trabalho com mulheres. Então, o que eu quero? O meu desejo é que as mulheres, não só as mulheres, os homens fiquem bem, né?
Mas quando a gente passa a conhecer o outro lado da moeda, então a gente tem que vir para explicar, a gente tem que vir para conversar. E normalmente eu estou fazendo uso dessas lives para que possa realmente trazer uma disposição a você fazer terapia, né? Porque é muito importante, gente. É muito importante que você deixe depender de pessoas, que você venha ter sucesso na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida secular, no seu trabalho. Quantas pessoas acharam que não têm capacidade ou não tiveram de estudar, de fazer uma faculdade? E é engano. Quantas pessoas que têm condições ainda? Você é jovem, você tem tudo pela frente. Quantas pessoas querem desistir de tudo no meio do caminho? E eu estou aqui como terapeuta e como mulher de Deus para dizer para você, não desista. Não desista de você. Vai à frente, você tem os seus sonhos, você tem a sua vida, né? Então, além disso, vamos falar sobre o profissional. É muito importante quando a gente vai contratar um profissional, porque esse profissional ele tem que ser sério, responsável, né? Você tem que se sentir acolhido ou acolhida, né, pela pessoa, compreendido. Normalmente com os meus pacientes eu falo, olha, na primeira, na segunda sessão, se você tem interesse de mudar de terapeuta, nós encaminhamos você até para outro colega, né? Que nem sempre dá certo, enfim, tem toda aquela situação da compreensão, do acolhimento, enfim. Bom, com relação às informações trocadas, eu estou falando coisas aqui de pessoas que mandaram questões para mim no e-mail, tá? E pelo WhatsApp. Então eu anotei aqui. As informações trocadas entre paciente e o profissional, essas informações elas são sigilosas. Elas não são informações que é para ser jogadas ao vento, certo? Então a primeira coisa, você tem que saber o quê? Que você está na mão de um profissional, que ele tem que obedecer os parâmetros que está estabelecido pelo Código de Ética Profissional, certo? Então é muito importante. E vamos para a próxima pergunta que me falaram aqui. Talvez você não perguntou, mas você está aí e você já vai ficar sabendo. Todo mundo pergunta, doutora, qual que é a diferença da terapia e da psicoterapia? Gente, as duas palavras, elas podem ser usadas referindo a uma ajuda psicológica. Normalmente essa palavra terapia ela é muito usada para outras áreas também. Acupuntura, terapia holística, homeopatia, naturopatia, fisioterapia, etc. Por quê? Porque a palavra terapia significa o quê? Cuidar. Significa o quê? Tratar. Tratar o quê? Tratar a questão que está ocorrendo. Outra pergunta que fizeram para mim. Qual que é a diferença de um psicólogo para um psicanalista? Gente, presta atenção. Todo mundo está falando aí, o psicanalista, ele não estudou o suficiente. Olha, não é nada disso. A diferença é, o psicólogo, ele vai fazer uma graduação de 5 anos e ele vai fazer um curso de psicologia. Ele vai lá receber o diploma de psicólogo durante os 5 anos e ele vai atuar. E essa graduação, que chama-se uma faculdade, ela está reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, certo? Pelo MEC. Então ele vai trabalhar com uma área específica e com técnicas específicas também. E o psicanalista? O psicanalista ele vai fazer o curso dele, que não é uma graduação, entretanto,
Existe ali uma formação na psicanálise para se tornar um terapeuta dentro daquilo que foi fundamentado, de onde vem a psicanálise. Como o Ministério da Educação ainda não está completamente dito que resolveu, passou a ser uma graduação, então a gente não pode dizer ainda isso, mas ele sempre está entre os cursos regulamentados pelo Ministério do Trabalho. E esses cursos regulamentados pelo Ministério do Trabalho, eles também existe um registro profissional. Então não vamos falar bobeira, coisas que nós não sabemos, certo? E aí o que acontece entre uma diferença de uma pessoa e outra? Simplesmente o diploma e o tempo de servir. Entretanto, hoje, pessoas que é formada na área da psicanálise, mesmo sendo um curso profissionalizante, já existe faculdades que estão dando as formações com relação à pós-graduação, etc. Enfim, está respondido para quem quer estudar psicanálise ou para quem quer estudar psicologia, ok? Agora vamos à pergunta que o povo morre de medo. Ai, eu quero ir para psicanalista, eu quero ir para psicólogo, mas não quero ir para psiquiatra. Ah, eu tenho medo porque o psiquiatra já é uma coisa mais séria. Não, gente, presta atenção. O psicólogo, o psicanalista, ele se forma para trabalhar com técnicas terapêuticas. Quando não, se um psicanalista ele é formado em naturopatia, acupuntura, terapia holística, ele vai ter ali, se ele é naturopatia, ele vai agir com remédios naturais. O que ele não pode fazer diferente do psiquiatra? A medicação. O psicólogo, o psicanalista, ele não pode medicar remédio tarja preta, tarja vermelha, tarja branca. Isso aí já é para quem? Para quem fez um curso de medicina, para o psiquiatra. Ai, mas o psiquiatra, pelo amor de Deus, é coisa de gente doida, não pode. Não, não é nada disso não. O trabalho do psiquiatra é um trabalho que é mais o lado orgânico, né? Porque o que acontece? Vai no psicólogo, vai em outros lugares e quando o psicólogo ou psicanalista ou outro da área, pode ser até cardiologista, clínico geral, ele percebe que a pessoa está numa crise de depressão tão profunda que somente a terapia do conversar, do chazinho, da coisa natural não vai resolver. Aí a pessoa é encaminhada ao psiquiatra, que começa um tratamento. Só que as pessoas, o que acontece? As pessoas nunca terminam o tratamento. Né? E depois disso assim, aquele psiquiatra lá, ele colocou um remédio para mim, eu fiquei assim. Não é nada disso não. É porque a pessoa não foi tratar, porque tem o começo do tratamento, o meio e o fim. E normalmente, o que acontece com as pessoas? Não é só com essas áreas, com todas as áreas. A pessoa vai ao médico, ela inicia, depois ela vai e para no meio do caminho. E daí lá na frente, tem situações mais difíceis e a pessoa não quer aceitar, né? Isso que é difícil. Bom, aqui eu estou para responder perguntas que me fizeram. Nós falamos sobre o profissional, que cada um ele tem a sua regra, certo? Eu sou psicanalista, eu trabalho com as técnicas mais baseada em Sigmund Freud, né? Baseada em técnicas que são a formação mesmo, quando nós fazemos o curso de psicanálise, né? Vem todo ali uma formação que a gente estuda sobre os transtornos, sobre os sonhos, as interpretações, né? Você que tem vontade de conhecer, né? Está aberto aí para você, né? O curso de formação em psicanálise. Você me procura a gente aí e a gente vai estar conversando para enquadrar você no curso para você conhecer melhor e fazer. De repente você nem vai ser um psicanalista, mas é bom você estudar para saber o que é esse ambiente, né, psicoterapêutico. Bom,
Outra coisa, muitas pessoas estão dizendo assim: a terapia online não tem validade. Quando? Quem disse isso? Aonde que você ouviu isso? Por que você está falando isso? Qual que é a diferença? Sim, tem pessoas que elas gostam de vir até o consultório, deitar no divã, sentar numa poltrona. Tem pessoas que dormem até. Tem pessoas que dormem, né? Mas não existe diferença do que a gente está conversando aqui. Porque a terapia online, ela qualquer sessão, seja ela online ou na presença, ela é de 50 minutos a 1 hora, certo? Então essas sessões, normalmente elas são genuínas. Elas não acontecem por acaso. O terapeuta, ele não vai abrir aqui a câmera e vai te atender de uma forma que, como diz, para, sei lá, de repente, aproveitando aí o ensejo, falar uma palavra aqui, né? Não dando um bom andamento até para a profissionalização dele. De maneira alguma eu vou atender você para que você saia falando, olha, aquela doutora não foi boa, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, ok? O paciente, ele tem o direito de parar a terapia em qualquer momento? Sim. Você é livre para começar e parar a qualquer momento. Mas a pessoa que está trabalhando com você, o profissional, o que ele quer? Ele quer mais dinheiro. Gente, todo profissional precisa ganhar o seu dinheiro, tá? Mas eu quero dizer uma coisa. O bom profissional, ele nunca vai querer que você pare no meio do caminho. Seja qual profissional for. Porque ele sabe que vai ter um estrago lá na frente. Por isso que muitas vezes, mesmo a pessoa com medo, insegura, aí ela vem com aquelas desculpas meio camufladas. Não vai dar porque esse mês o dinheiro, ou então o meu filho, a minha filha, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é o medo, que é a insegurança, porque quanto mais você vai entrando na terapia, mais ela vai falando com você mesmo, porque você vai escutar o que você está falando, certo? Então, falando em valor das sessões, ok, vamos lá. Varia de profissional para profissional, certo? É importante destacar que não trata-se de valor mais alto ou mais baixo a profissionalização daquele terapeuta. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos naquele terapeuta porque é mais Não, não tem nada a ver. Certo? A questão é que o terapeuta, que o psicólogo, o psicanalista, ele tem a forma dele trabalhar. E se o paciente entender realmente que ele vive também daquela profissão, ele não vai ficar pechinchando, como diz, como se fosse no mercado lá na galera, se pega lá naquele mercado, se pega naquele outro. Não é assim, gente. Então a pessoa tem que vir, ou ela tem que procurar um especialista, caso ela já foi encaminhada por um médico, ou ela foi designada, né, para algum profissional, sem ter esse tipo de pensamento. Isso é horrível para nós que somos profissionais, certo? Então, falando ainda a respeito dessas questões da terapia, eu acho que eu já respondi bastante coisas que me perguntaram, certo? Então, nós vamos aqui para a parte da questão da ansiedade. Então, o que acontece?
pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. A ansiedade. Ai, eu tô ansiosa, né? Já vou falar do curso, Mara. Tô ansiosa, tô faltando ar, né? Não consigo respirar. Como é que eu sei qual profissional que eu devo procurar? Bom, gente, a primeira linha, né? A primeira questão, é claro, todo terapeuta, ele vai pesquisar a sua vida quando você vier. Se você já foi a um clínico geral, eu pelo menos, eu sou essa terapeuta. Se você já fez essas questões, principalmente mulheres, né, que estão numa idade, já fez exames, como que está o seu metabolismo, né, como que está a sua pressão, questões, né, fisiológicas, vamos dizer assim, certo? Porque a gente não pode sair falando que o terapeuta falando, olha, teu caso só é o caso de terapia e nada mais, né? A gente tem que processar todas essas informações e falar realmente, né, o que é verdadeiro. A gente não pode segurar ninguém, certo? Então, toda técnica terapêutica, ela é bem-vinda. Toda técnica, o sentido da terapia, na verdade, ele é um tratamento para buscar amenizar ou acabar os efeitos de uma doença, seja ela física, seja psíquica, né? Uma doença terapêutica também, problemas, né, de saúde mental, pessoas que têm problemas em se encontrar, né, estão perdidos no meio de relacionamentos tóxicos, estão perdidos no meio de situações que não sabe a resposta e que às vezes procura ter uma resposta espiritual e não é nada espiritual. A pessoa realmente está precisando alcançar a terapia, alcançar o objetivo, né? Outra coisa, a terapia também, ela tem diversas técnicas, diversas formas, né? Tanto no âmbito alimentar, tem pessoa que tem transtorno alimentar que é enviado para um terapeuta, porque a ânsia de comer já é do quê? Da ansiedade que está vivendo. Então, tem que buscar alcançando bem-estar físico e também sendo acompanhado por um psicanalista, buscando auxílio para se recuperar, preservar a saúde mental e preservar também o bem-estar emocional da pessoa. Acho que eu já falei demais hoje, né? Já cheguei e já fui falando, né? Bom, então vamos falar aqui também, nessa tarde, pessoas que querem ser terapeutas. Eu quero ser terapeuta, mas não quero entrar num curso de graduação, ficar 5 anos estudando. Que curso eu faço? Bom, gente, dentro dessa área que nós estamos aqui falando, que foi desencadeada, é a psicanálise. A psicanálise é um curso que é desenvolvido de 6 meses a 2 anos. Ela existe aí, um histórico, né? Ela é um curso livre, onde uma empresa, um instituto educacional, como eu tenho Espaço Reviver, você pode fornecer o curso e a pessoa vai ir estudando, né? Lá ela vai estudar o inconsciente, o consciente. A psicanálise fala muito sobre Sigmund Freud, né? Sobre as técnicas, sobre Anne Freud, sobre transtorno, relacionamentos tóxicos, enfim, pessoa que quer aprender a terapia. Outra coisa também que a gente aprende muito é sobre os fatos da vida que aconteceram por causa de outras pessoas. Bom, em regra, por isso que eu digo que a psicanálise e a espiritualidade ela está junto. Na espiritualidade,
eu trabalho com cura interior. E na psicanálise, nós trabalhamos com essa área do inconsciente, que não deixa de ser uma cura interior, né? Mas nós vamos usar as técnicas que são escolhidas e fazendo esse curso nós vamos aprender diversas formas diferentes, né? Como diz aqui, 9 coisas que eu nem imaginava que fazendo terapia eu aprenderia. Eu sou uma delas, tá? Porque a minha área é completamente diferente, né? E depois partiu do princípio, eu precisando de um terapeuta, acabei fazendo terapia e continuo fazendo os cursos e estudando, certo? Para a gente alcançar, aplicando aí as técnicas terapêuticas e os procedimentos que são necessários para a vida das pessoas que nos procuram. Enfim, que mais que a pessoa perguntou aqui? Deixa eu ver. Não dá para falar tudo no mesmo dia, né? Bom, eu tenho outras lives no YouTube. Você quer anotar para você assistir, inclusive ali tem várias pregações da palavra de Deus também, que está um pouco mesclado lá, é @AnaRedanaPsicanalista, tá? Entra no YouTube, coloca lá o @AnaRedanaPsicanalista, tudo junto, e você já vai ver ali a minha fotinha e vai ver lá os vídeos de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, que a gente joga da live do Facebook lá para o YouTube. E posteriormente a gente quer continuar fazendo lá no YouTube, explicando e falando, inclusive aproveitando o ensejo, né? Eu trabalho com constelação familiar, também tenho formação em constelação, né? E a gente está aí desenvolvendo um trabalho no papel que a gente vai trazer para o pessoal aqui online. E se você quiser saber mais a respeito disso, procure a gente pelo WhatsApp 69984075491, certo? Se eu não estiver atendendo, a Mônica vai estar atendendo você e vai estar explicando para você quando que pode, quanto tempo é o curso. E temos também aqueles cursos rápidos, certo? Que faz parte da área psicológica, mas temos também outros cursos variados que são online, que você recebe aí, curso de telefonista, cuidador infantil, cuidador de idoso, área de recurso humano, né? Enfim, várias áreas, e depois você recebe o seu certificado, tudo isso online pelo seu e-mail, e tem aí um sucesso no seu currículo. Gente, eu vim para falar a respeito da terapia, mas são tantas as questões. A questão também que eu não falei aqui, que brevemente a gente vai falar, que é um curso que eu estou fazendo, que ele tem a ver com a educação psicomotora, tá? Ela é a parte da educação especial. Você que tem filho especial, parente, criança, ou então mais velho, né, senhor, senhora especial, como que você vai desenvolver, qual técnica, né, que você pode desenvolver, como é que você trabalha, como é que você cuida da pessoa, que tem pessoa que fala assim, eu não preciso de curso, porque eu só cuido do fulano. Não, a pessoa tem que procurar, né, a estudar, procurar a ter esse tipo de treinamento para saber e entender no que você está fazendo, o que você está fazendo, né? É como o professor de educação física. O professor de educação física, ele não para, né? Depois dele fazer educação física, aí tem a parte do curso de treinamento esportivo escolar, né? A parte da educação, enfim, gente, uma série de coisas que é maravilhosa, são orientações que a gente traz mesmo, né? E eu deixo aqui já uma pergunta. Você que sabe o que significa ludopedagogia? Eu não vou responder. Você que sabe, ludopedagogia, o que é isso, doutora Ana? Vai pesquisar, vai trazer
temos um curso de introdução à ludopedagogia. Você vai gostar e você vai nos procurar, certo? Bom, eu estou aqui para agradecer você que está me assistindo agora. Peço a você que compartilhe este vídeo, esta live, porque ela trata-se também da área social, a qual eu trabalho também e desenvolvo, para que outras pessoas saibam o que é a terapia, o que significa a psiquiatria, enfim, para que não se perca no meio do caminho e não venha falando coisas inimagináveis, ou então, fulana, a vizinha do vizinho falou isso para mim, porque não é assim que funciona. Continuando, vou falar aqui que eu já estou para terminar, para deixar um abraço para vocês. A gente começou ontem de manhã, o Café com Jesus, né? É rápido, a gente traz aí a palavra, vai ser eu mesmo que vou trazer, não vou ter convidado para essa parte de Café com Jesus, né? É um trabalho que eu vou fazer individual, trazendo a palavra de Deus, orando com você. Então eu quero dizer para você que amanhã cedo eu estou aqui, tá? Nós vamos continuar trazendo o Café com Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eu quero que você seja abençoado pelo poder da santa palavra de Deus. Que Deus venha te curar, venha te libertar, que se você precisar de um profissional, se você precisar de estudar, mais uma vez o que eu falei do início aqui, acredita em você, acredita no seu potencial, saiba, mas eu já tenho não sei quantos anos, isso não importa, leia, busca, se integra, porque você precisa valorizar você mesmo. A partir do momento que você criar uma autoestima, vai parar de ter aquela codependência. Quem lembra da live, olha só, quem lembra da live que a gente falou sobre relacionamentos tóxicos e falamos daquela codependência de amizades, que é uma coisa que acaba fluindo como um veneno e não como uma coisa boa, né? Então, fica ligada, fica ligadinho e dá uma passada aí na página do Facebook, Ana Redana Psicanalista, e precisando da gente, a gente está aí. Um grande abraço para vocês, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Amanhã cedo nós estaremos aqui, Pastora Ana Redana, Projeto Missionário Vaz nas Mondoleiro, Café com Jesus. Um grande abraço, terminando aí com esse jazz maravilhoso que é bom para estudar, trabalhar, né? E nada como um dia após o outro. Ou então deixamos a palavra Salmo 30, número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ok? Beijo, gente. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.